E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, especificamente por causa de uma notícia que eu vi recentemente na Rede News sobre esse tema, né? Mas primeiro eu vou falar sobre outros. E qual que é a questão aqui? Não há um consenso atual na definição do que é Bitcoin por governo, né? Então existe obviamente a definição original. A gente tem como uma moeda descentralizada que não tem controle sem nenhum. Ninguém tem controle sobre ela, né? O controle no sentido de conseguir regular ela cordialmente, como as moedas comuns, né? Então, e o princípio por trás da criação dela foi realmente criar uma moeda, uma forma de pagamento que fosse a parte do Estado. Esse foi, na verdade, o objetivo do Bitcoin nascer. E outras criptomoedas como Monero, por exemplo, também tem esse mesmo princípio, né? De permitir é, que as pessoas tenham uma opção diferente, né? Uma opção a mais para transações que não fossem as tradicionais, né? Então, por exemplo, você quer enviar dinheiro pro Japão, pra China, para um familiar, por exemplo, vou fazer um pagamento para você não precisar das burocracias, por exemplo, de você ter que pagar taxas e coisas do tipo, imposto de transações internacionais. Então, eu creio que esse é o principal uso do Bitcoin, no caso, né? E aí, tem uma notícia falando sobre que uma nação europeia vai passar a admitir pagamentos pro Bitcoin, no caso, né? Não é tipo uma transição total, né? Mas já é bastante coisa. Então, agora a Liechtenstein, lembrando que Liechtenstein é um país bem pequenininho, com uma população aí de menos que 39 mil pessoas, e que está considerando aceitar Bitcoin como um pagamento oficial de forma estatal, né? Então, o governo vai permitir que isso seja feito, né? Diferente da maioria dos governos que tá meio contra isso, normalmente quer regular fortemente as criptomoedas em geral, né? Eles não vão começar, eles vão dizer, armazenar é, o, o seu capital em criptomoedas, né? Até porque é muito volátil. Tipo, não, não é nem. É óbvio que isso é idiotice no momento, né? Mas realmente eu creio que esse movimento aqui é um movimento con- controverso, né? Mesmo sendo uma nação pequena. E que já é um avanço, né? Nessa questão da aceitação do Bitcoin pelos países, né? Eu vou dar meu ponto na minha opinião sobre isso, né? Outra notícia é da Rússia, que, assim, eu lembro, acho que eu creio que um ponto central na discussão da Rússia com criptomoedas, historicamente, né? É quando eu não sei se só o Putin, mas também acho que se não me engano, o ministro da Economia foi conversar com o Vladimir lá, Buterin, acho que é Buterin, que é o CEO da Ethereum, que é uma moeda extremamente famosa, né? Um cara muito jovem, e que foi falar sobre como funciona, né? Quais são as vantagens das criptomoedas e tal. E recentemente eu até vi uma notícia falando sobre a discussão, o Putin, na verdade, falando sobre a discussão relacionada no futuro, né? Não no momento, mas a possibilidade, a pessoa perguntou, no caso, né? De usar, por exemplo, pagamentos de petróleo com criptomoedas, né? Como alternativa para outras moedas. Mas enfim, a Rússia tá vindo, agora tá vendo, falando que vê as criptomoedas como um risco, não, como um mal necessário, né? Então, o ministro de Finanças atual, Alexei Moiseev, ele disse que cripto como um todo, é claro, é um mal. Eu acredito que as pessoas que investem a poupança, né, estão em muito risco. E, obviamente, o Bitcoin não foi feito para poupança, não foi feito para armazenar. Ele é um sistema que foi criado para pagamentos, especificamente. Ele não é feito para armazenar. Não é o objetivo central dele, né? Se você quer armazenar, você tem que usar stablecoins. Mesmo assim, eu não recomendo.
E, mas aí ele vai falar que tem situações que pode ser útil, como pagamentos, por exemplo, de forma descentralizada, né? Aí vai falar sobre os benefícios e tal, as dificuldades e questões relacionadas principalmente a crimes, lavagem de dinheiro, que também acontece com o Bitcoin. Mas a questão é que não tem nenhuma lei uniforme para regular as criptomoedas que tem uma volatilidade bem grande, né? E a gente vai falar sobre isso também. O próximo é o do. Qual é o nome dele? Robert F. Kennedy Jr., que parece que quer ser um candidato a presidente dos Estados Unidos e que disse na sua campanha que vai aceitar as criptomoedas no geral, de uma forma que os Estados Unidos não aceitou até agora de nenhum jeito, né? Lembrando que não há uma definição. Eu lembro de um paper que eu vou tentar citar, que mostra que não há consenso nem na definição de criptomoedas. Se é um asset, alguns países dizem que é um asset especulativo. Um país, se não me engano, diz que é uma moeda virtual. Outros dizem é, termos que não são é, coerentes um com o outro. Então não tem nenhum governo desse mundo tem uma definição geral de criptomoedas, né? E ele tá falando que ele também vai aceitar doações para sua campanha em Bitcoin, né? Então aqui, então tem três notícias. Qual que foi o objetivo original do Bitcoin, né? Se você ver o pico do Satoshi Nakamoto. O, o, o objetivo principal e central é semelhante ao do Tor, que é o sistema da Deep Web, né? Então você tem um monte de servidores, então são descentralizados, né? Que são rodados por pessoas voluntárias. Qualquer um pode ter um servidor para rodar o Bitcoin e a Tor. E a questão é que o governo não controla. Esse é o objetivo, né? É uma opção do Tor, da Deep Web, né? De uma internet separada da comum, né? Descentralizada. E o Bitcoin é uma moeda, que é o mesmo princípio, só que em vez da internet, é uma moeda que é descentralizada do, do sistema comum, né? Global, governamental de controle, né? Usando coisas como Proof of Work, que é para os nodes desse sistema, né? Eles são os mineradores, eles têm que resolver uma fórmula computacional que vai crescer ao longo dos anos. Por isso que minerar criptomoedas é mais difícil hoje. Para gerar um bloco, que o bloco, quando ele é gerado, ele gera seu pagamento, né? Então eu vou comprar sorvete com Bitcoin. E aí esse bloco é gerado, calculado por uma mineradora que faz o sistema funcionar, né? E isso, na verdade, é o que faz esse sistema ter uma forma de controle interessante, né? Só que o objetivo dele central, esse é o meu ponto, é que ele só foi feito para como uma forma de pagamento diferente. É isso. Ele não é só para armazenamento. Antigamente, sim, hoje em dia, a volatilidade dele não permite essa questão de armazenar ao longo do tempo, sabe? Você quer armazenar dinheiro de stablecoin numa cold wallet, né? Que é tipo um pendrive, que é uma forma de guardar criptomoedas, né? Chamada de hardware wallet, né? E se você for ver a volatilidade do Bitcoin atual, né? Nos últimos 5 anos, obviamente você vai ver que se você comprou nessas altas, nesse ciclo alto que teve recentemente, você teria problema, né? Mas a questão é pagamentos, né? Então você transfere um dinheiro para Bitcoin agora, faz o seu pagamento que você precisa e acabou. Esse é o objetivo da criptomoeda, né? É pagamentos. Essa é a verdade. Não é armazenamento. Nunca foi. Se armazenar. As pessoas normalmente armazenavam. E as pessoas que venderam nesse ciclo ganharam muito com isso, né? Você investir, por exemplo, 1 milhão quando tava 14 mil reais, pra depois quando subiu uma porcentagem gigante. Obviamente você ganha um lucro muito alto, né? Mas enfim. Qual é o objetivo desse vídeo, na verdade, né? Mostrar que a aceitação de alguns países está ocorrendo, que alguns candidatos a presidente, algumas pessoas específicas estão começando a aceitar. Até falou da
de El Salvador, que aceitou a criptomoeda de forma legal. E a República Central Africana aceitou, mas depois saiu, né? Mas enfim, no geral, eu creio que. Assim, eu vi pessoas comentando, dizendo que o Bitcoin é um esquema Ponzi, né? Uma pirâmide. Não, as pessoas não entendem o ponto central do paper do Nakamoto, que era um sistema de pagamentos. Dinheiro virtual, sim, mas as pessoas fizeram um sistema para. As pessoas, eu digo, as pessoas do mercado financeiro. Um sistema para investimentos. O objetivo do Bitcoin nunca foi ser investimento. Esse não foi o objetivo da criação. Assim como a Deep Web não foi feita para vender coisas legais. Embora seja um problema colateral, né? Mas o Bitcoin não foi feito para fazer investimento. Você pode fazer, mas não foi o objetivo da sua criação, né? Então, esse é um ponto que eu vi nos comentários aqui na próprio, nos comentários aqui da RT, que eu simplesmente não concordo, né? Nesses comentários aqui também. Acho que é aqui que falou, né? Que aqui no RT tem os comentários das pessoas, né? Que falou que o Bitcoin é esquema Ponzi. Eu não concordo. O objetivo do Bitcoin é apenas pagamentos. Quando os governos começam a entender que é só uma forma de pagamento diferente, não de armazenamento de dinheiro, né? Não só Bitcoin, Ethereum, é, Litecoin, as stablecoins, que são moedas mais estáveis, às vezes com rastro no dólar. Então, moedas com. Criptomoedas com lastro, melhor ainda, estáveis também. De novo, forma de pagamento, de armazenamento. A não ser que seja necessário, né? Mas aí você armazena stablecoin, por exemplo. Eu pego uma stablecoin. Qualquer stablecoin, a Tether, por exemplo. Ou é o ST Coin. O preço. Você vai ver que ela é normalmente estável em $1, né? Então, esse tipo de volatilidade que você quer para armazenamento, né? Então, ela varia ali sempre para $1. Esse é o objetivo de uma stablecoin, né? Então, criptomoedas em geral não são um esquema Ponzi, não são uma coisa ruim, essencialmente. O problema é que tem pessoas que querem pôr na cabeça das pessoas que isso foi feito para investimento, né? Criptomoedas não foram criadas para investimento. Primeiro que investimento, você investe numa coisa que existe, né? Uma coisa que tem um lastro físico. E o Bitcoin não tem um lastro físico, é uma moeda virtual. Então, obviamente, ela tem uma volatilidade muito grande. Ela não é tipo ouro, uma commodity, que tem um valor. O valor do Bitcoin pode mudar porque ele não tem um agregado de valor que realmente importa para ele, né? Uma moeda de transações. Enfim, é, ele tem uma escassidade porque tem um número fixo de moedas. Mesmo assim, é, as pessoas confundem o objetivo da criação do Bitcoin, né? E outras criptomoedas. E por isso que os governos não aceitam legalizar elas, né? Então, você precisa, obviamente, não permitir esquemas de pirâmide que são instituições financeiras fazer isso. E não a moeda em si, né? A moeda em si é só o que é. Mas as pessoas querem aproveitar dela pra colocar ela no nome sujo, né? Mas sujo são as instituições que fazem dela um esquema Ponzi, entre aspas. Então era isso. Até o próximo episódio.